Pessoal, boa noite. Primeiramente, queria agradecer muito pelo convite de estarmos aqui para falar de um tema que eu adoro. É para falar de cooperativismo e associativismo. Trabalho nesse segmento há muitos anos, então é um segmento que é a minha vida. Então eu vim falar um pouco aqui da minha vida, do meu dia a dia com os senhores. Fiquei muito feliz porque aqui na plateia de hoje nós temos pessoas ligadas ao cooperativismo e ligados ao associativismo. E nós vamos justamente trabalhar para entender quais são as semelhanças e quais são as diferenças entre cooperativismo e associativismo. De antemão, gostaria de agradecer ao Sebrae por ter viabilizado a nossa vinda aqui no dia de hoje para a gente falar de um tema tão importante, tão relevante e que nós precisamos evoluir muito. O cooperativismo e o associativismo são áreas que estão em pleno crescimento, seja ele em qual segmento for. Aqui, especificamente nessa cooperativa, nós vamos estar falando do setor de cooperativismo ligado ao agronegócio. Mas nós não podemos ter em mente que o cooperativismo envolve hoje 13 segmentos, dos mais diversos: financeiro, saúde, educacional, dentre muitos outros. Mas o foco da noite nós vamos estar focando na área do agronegócio, ok? Tanto de cooperativas e quanto de associações ligadas ao setor do agronegócio. E também gostaria de enfatizar que eu morei até meus 22 anos na zona rural. Então, eu venho também desse segmento. Sou filho de pessoas ligadas ao setor do agronegócio, entendeu? Então, eu me sinto em casa para estar falando desse tema, ok? Então, vamos ver quais os tópicos que abordaremos no discorrer da noite de hoje, ok? Vamos lá. Os tópicos. Primeiro, diferença entre associações e cooperativas. Depois, legislação aplicada ao cooperativismo. E por último, nós vamos falar um pouquinho sobre as responsabilidades dos gestores nessas entidades, tanto no aspecto administrativo quanto no aspecto fiscal. Vão ser esses tópicos que nós vamos estar abordando aqui. Eu fiquei muito feliz, justamente porque também nós temos pessoas, conforme já mencionei, ligadas também a associações rurais. Vai ser interessante para que a gente possa fazer uma comparação entre essas duas entidades. Vamos lá, nós temos aqui um slide que menciona uma primeira diferença entre cooperativa e uma associação. E sem sombra de dúvida, essa diferença é a mais relevante, é a que caracteriza cada entidade. Se não, vejamos, cooperativas têm finalidade econômica, Já uma associação não tem finalidade econômica, trabalha a promoção e assistência social. São públicos e ações totalmente diferentes. Vamos deixar bem claro esse ponto aqui, o pessoal aí de trás, vamos ficar bem claro. Primeiro, cooperativas têm finalidade econômica e associações têm finalidade de promoção e assistência social. Isso vai ser muito importante a gente entender esse propósito para que nós possamos fazer os demais comparativos. Ok, pessoal? Vamos lá. Uma associação é feita por pessoas sem fins lucrativos. Isso é uma associação. Numa cooperativa, a sociedade de pessoas também é sem fins lucrativos, mas com finalidade econômica. Tem que gerar sobras para ter capacidade de investimento. Ok? Vamos lá. Atua especificamente na área produtiva, comercial, possibilitando retorno. O retorno numa cooperativa é denominado sobras, entendeu? Não se usa o termo lucro. Numa empresa comercial se usa o lucro. Numa empresa cooperativa se usa o termo sobras, ok? Finalidade de uma associação versus cooperativa. Primeiro, associação, representar e defender os interesses dos associados. Busca melhoria técnica e profissional dos associados, promoção educacional, assistencial. Isso tudo, gente, está descrito no Estatuto Social dessa entidade, ok? Já na cooperativa, tem como finalidade viabilizar e desenvolver as atividades econômicas dos cooperados. Olha, nessa entidade, nessa cooperativa, nós temos o exemplo que é uma atividade cafeeira. É desenvolver e promover atividades econômicas ligadas ao setor do café.
que é uma cooperativa ligada ao café. Formar e capacitar os seus integrantes. Ok? Vamos lá. Legalização de uma associação. É muito semelhante a uma da cooperativa. O estatuto, a sua constituição, eleição através de um AGO. A única diferença básica é na onde nós registramos tais documentos, certo? O estatuto de uma associação eu registro na junta, no cartório daquela cidade, e da cooperativa eu registro junto à junta comercial. Essa basicamente é a diferença. Os demais são todos semelhantes. Agora, em Constituição, vamos falar do número de pessoas. Olha que coisa interessante. Uma associação, eu posso constituí-la com apenas 2 pessoas. 2 pessoas já é o suficiente para que eu possa constituir uma associação. Já uma cooperativa, não. A cooperativa, de acordo com a lei do cooperativismo, nós temos que ter, no mínimo, 20 pessoas. Então, gente, aqui nós temos associações e cooperativas. Uma associação, apenas 2 pessoas. Uma cooperativa, no mínimo, 20 pessoas. Essa é uma diferença bastante significativa na sua constituição. A parte de capital. A associação tem taxas, doações para sua sustentação, ok? Não possui capital social. Isso faz com que a associação não tenha acesso a crédito. Porque como que vai dar crédito se ela não tem um capital? Já a cooperativa é diferente. Ela possui um capital social que é oriundo de uma integralização de capital, que é a aquisição da cota. Vocês que participam aqui da cooperativa, vocês adquiriram uma cota para poder participar dessa sociedade. Vocês que participam de associação não tiveram que fazer qualquer investimento. Essa é uma diferença também bastante relevante. E por que existe essa diferença? Porque a associação não tem finalidade econômica e produtiva. Já a cooperativa tem finalidade econômica e produtiva. Por isso essa diferença, ok? Vamos lá. Representação. As cooperativas e associações podem ser representadas por seus diretores, entendeu? Em ações coletivas, entendeu? Ser representado através de federações e confederações. Vamos clarear um pouquinho isso aí. Um representante de uma associação, se isso constar no estatuto, ele pode representar todo o grupo. Ele vai fazer uma reivindicação no município, no estado ou na União, ele tem poder de representar todo aquele grupo que participa da associação ou da cooperativa. No caso de federação e confederação, vamos entender. Nós temos a entidade, as representações em nível estadual são federações e em nível nacional são confederações, ok? Nós temos em nível nacional, nível estadual, em nível local. Essa é a organização, seja ela de cooperativa ou seja ela de associação. Nas cooperativas e nas associações, um ponto extremamente relevante é uma pessoa, um voto. É o princípio democrático, independente do porte, do tamanho, gente. Todo mundo tem direito a um voto. Então, existe uma igualdade entre os participantes. No mundo empresarial, comercial, isso não é assim. Quem investiu mais na empresa tem o poder de decisão. Numa cooperativa e numa associação é totalmente diferente. Independente do porte, de quem participa, se seja um pequeno produtor ou de um grande produtor, direitos iguais, independente do porte. Esse é um ponto muito importante. É uma entidade democrática e igualitária. Nós temos que destacar isso. Operações. Associação não tem como finalidade o comércio. Então vocês aqui, que participam em associações rurais, não podem ter finalidade de comércio. A legislação não permite. Já uma cooperativa é exatamente ao contrário. Ela tem que ter uma atividade econômica. Essa é uma diferença básica. Aí, na cooperativa eu tenho plena atividade comercial, realiza operações financeiras, passa crédito rural. Aqui, antes do nosso evento, eu conversando com a diretoria dessa entidade, nós vimos que elas fazem captação de recursos, aplicam isso nas atividades, e isso é o papel dela. É uma atividade econômica, ok? Vamos lá. Responsabilidades. Os associados numa associação não respondem solidariamente por suas operações. A diretoria também não, desde que ela tenha
sido autorizado em assembleias, porque a diretoria não pode fazer o que bem entender. Já numa cooperativa, o processo é um pouco diferente. Cada um tem uma cota e cada um é responsável pelo valor que ele integralizou, o valor que ele contribuiu para entrar no empreendimento, ok? Agora, tanto numa quanto em outra entidade, gente, a diretoria vai ser responsabilizada se porventura ela tomar iniciativas sem a devida autorização que vai ser feita através de uma assembleia. A assembleia sempre vai ser o órgão máximo da entidade. Então, os diretores não podem fazer o que bem entender. Ó, vocês aqui que são diretores de entidades, seja ela associação ou cooperativa, entendam isso. Determinadas atitudes que vocês têm que tomar, obrigatoriamente, isso tem que ser embasado numa assembleia, senão é nulo de pleno direito e vocês vão responder civil e criminalmente pela essa atitude tomada sem a devida autorização. Preste atenção nesse ponto. Remuneração dos gestores. Uma associação rural, gente, ó, ou comercial, seja ela de qual natureza for, não pode ter remuneração aos diretores de qualquer natureza. Já a cooperativa, a pessoa que está lá trabalhando, dirigindo a cooperativa, ela pode e deve ter uma remuneração através do Prolabore e também do reembolso das despesas. No caso de uma associação, se ele for viajar, vai ter que se hospedar, vai ter uma despesa com alimentação, ele pode ser ressarcido. No máximo isso. Diretor de associação não tem remuneração. Diretor de cooperativa tem. Essa é uma diferença bastante significativa. E de associação não pode, porque senão descaracteriza a conceituação da entidade associativista. Ok? Vamos lá. Resultados e sobras. Das associações, daquilo que arrecadou e gastou, se houver alguma sobra, como diz, tem que ser aplicado na entidade. Ok? Beleza. Já na cooperativa, após a decisão da GO, isso pode ser revertido para o cooperado ou dar outra destinação, além dos fundos obrigatórios, que é o fundo de reserva e o fundo do RATS, que eu tenho que destinar 10% e 5%, respectivamente. O objetivo da cooperativa é a prestação de serviço e não o lucro. Quando eu coloco isso, gente, essa palavra lucro nem se encaixa na cooperativa. Conforme eu mencionei anteriormente, o termo correto no sistema cooperativista é sobras. Porém, eu tenho que enfatizar o seguinte, se nós não tivermos sobras, nós não temos capacidade de reinvestir, de modernizar, de inovar e automaticamente eu vou ficando para trás. Automaticamente eu tenho que ter essa capacidade de resultados para que eu possa gerar melhorias e evolução no negócio do nosso cooperado. Ok? Cooperativismo, responsabilidade equiparada às sociedades anônimas, no aspecto administração e fiscal. Gente, muita atenção aqui nesse momento, os diretores de associações e de cooperativas. Vamos prestar atenção nesse tópico que é importante. Ó, o administrador da companhia deve empregar no exercício de suas funções o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar de administração dos seus próprios negócios. Enfim, nós temos que ter transparência. Essa é a palavra de ordem. Por quê? Em uma entidade onde nós temos associados cooperados, nós temos muitas cabeças que pensam diferente. Então, tudo que a gente for fazer tem que estar muito claro, muito transparente, para que não haja dúvidas. Porque não havendo dúvidas, com certeza, o trabalho fluirá de uma maneira mais natural, mais compromissada com os objetivos daquelas entidades. Ok? Outro ponto. As normas relativas aos requisitos de impedimentos para poder participar dos cargos também é embasada no Código Civil. Nem todo mundo está apto para poder exercer tais funções como diretores ou membros do Conselho de Administração ou Fiscal. Existem regras. Mesmo que o Estatuto não prevê isso, é importante destacar que o Código Civil vai determinar as pessoas que não podem participar. Ok? Vamos lá. É proibido aos administradores, aos diretores. Ó, muita atenção, que nós estamos aqui com muitas associações e cooperativas nesse momento. O que não pode para quem exerce cargo diretivo? Primeiro, ato de liberdade à custa da entidade. Vou viajar, quem paga a entidade, paga a viagem é a entidade. É lógico que eu estou falando de uma viagem de lazer. Se for de trabalho, tudo bem. Segundo, sem autorização da Assembleia, eu tomar decisões que impactam nas entidades. Gente, isso é nulo de pleno direito. Determinados assuntos eu só posso avançar se eu tiver a concordância
se eu tiver o aval de uma Assembleia Geral, seja ela ordinária ou extraordinária. É muito importante a gente observar isso. Ok? Receber de terceiros vantagem pessoal em decorrência de cargo. Ok? Isso é crime. A gente reclama muito, né, do que está acontecendo no Brasil em relação às questões aí de roubos e tudo mais. Nós temos que ver que nas nossas entidades nós temos que ter uma atitude que não pode se espelhar no que está acontecendo em nível Brasil. Ok? Vamos lá. Responsabilidade pessoal dos gestores, no resumo. Gente, muita atenção para a gente fazer uma reflexão sobre esses tópicos. Primeiro, prudência. Temos que avaliar, antes de tomar qualquer decisão, temos que ouvir, não é uma entidade associativista? Temos que ouvir. Isso se faz através do quê? Das Assembleias Gerais. Ok? Segundo, proatividade. Temos que avançar. Terceiro, respeito ao estatuto. Gente, quem determina o estatuto? São os próprios participantes, são os próprios membros, associados ou cooperados. Mas tem que respeitar as regras. Qualidade de serviços prestados, isso é fundamental, seja em qualquer segmento de atividade. Na cooperativa, na associação, não deve ser diferente. A entidade pertence aos associados e não aos gestores. Os gestores são passageiros, a entidade é o mais importante. Tudo que se fizer tem que pensar na continuidade das entidades. Esse é um ponto muito importante, esse é um ponto relevante. Meio ambiente, principalmente ligado ao setor do agronegócio. Nós temos que ter uma atenção muito grande, porque isso é muito cobrado no setor ligado à atividade agrícola. Ok? Vamos lá. Pessoal, fizemos uma série de reflexões sobre a importância do associativismo e cooperativismo como instrumento de integração, certo? Os pontos principais entre as semelhanças e as diferenças dessas duas entidades. Mas eu quero dizer o seguinte, o mais importante é a participação, é a união para que nós possamos atingir os nossos objetivos. É através dessa união que nós podemos alcançar, planejar novos objetivos que sejam para o desenvolvimento das entidades no futuro, seja ela a cooperativa ou seja ela a associação. Queria agradecer pela atenção dispensada aqui e eu encerro mostrando um vídeo sobre a importância da cooperação, que sigamos esse exemplo para as nossas entidades a partir de hoje. Uma boa noite a todos.